Algumas doenças necessitam de tratamentos direcionados para atingir a cura. Pensando nisso, o pesquisador Anselmo de Oliveira, da Unesp de Araraquara, em conjunto com sua equipe, desenvolvem sistemas de liberação controlada de fármacos. Esses fármacos se destinam a combater doenças oculares como a degeneração macular relacionada à idade, causa mais comum de perda de visão em idosos. O Ciência Sem Limites começa agora! Conforme vocês viram na abertura, o Ciência Sem Limites começa agora. Ao nosso lado está o professor e pesquisador Anselmo de Oliveira, do Departamento de Fármacos e Medicamentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do campus de Araraquara, da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Perfeito, professor. Conforme vimos na abertura, o que é Sistema Controlados de Liberação de Fármacos? Esse sistema de liberação controlada de fármacos, eles trabalham o aspecto do medicamento em função do tipo de liberação, né? Então a gente entende que existem medicamentos convencionais que são destinados a uma liberação imediata e depois sistemas controlados. Esses sistemas controlados, eles dizem respeito, de um lado, ao controle da velocidade de saída da droga. Quer dizer, de atuação? Não, é a velocidade de saída da droga do sistema de administração. E de outro lado, também diz respeito a um direcionamento da droga. Às vezes a velocidade não é importante, mas o destino dela no organismo é que passa a ser importante. O alvo? O alvo, exatamente. Então, num determinado momento se trabalha a velocidade de liberação, no outro momento pode-se trabalhar também o alvo, que é o local onde o medicamento, a droga vai ter o efeito farmacológico. Quer dizer, para quem está nos assistindo, tem antibióticos de aspecto amplo, né? Quer dizer, ele ataca em várias vertentes do organismo. Agora, esse que o senhor está falando é específico, né? No alvo certeiro. Isso, o alvo, ele pressupõe que a droga, ela deve caminhar para um determinado local no organismo que é mais próprio para o efeito farmacológico. Por exemplo, uma infecção intracelular. É conveniente que a droga ela não só seja depositada na corrente circulatória, mas que ela caminhe para dentro de uma célula. Então esse é o alvo. E o medicamento convencional não, esse não tem o alvo. Ele é distribuído pela corrente circulatória e na verdade ele vai para o organismo e caminha para todos os órgãos, se distribuindo indistintamente, de acordo com as propriedades físico-químicas da molécula. Para quem está nos vendo, nós estamos aonde aqui? Que laboratório é esse, professor? Esse daqui é um dos laboratórios de farmacoteca e tecnologia farmacêutica. Mais especificamente, esse laboratório é de equivalência farmacêutica, mas nós trabalhamos aqui todo o aspecto, principalmente pelos equipamentos analíticos que esse laboratório tem. Então nós trabalhamos todos os aspectos da área de oftalmologia. Antes da gente entrar especificamente em falar sobre oftalmologia, sobre liberação controlada nessa área, na área de oftalmologia, atualmente o professor Anselmo de Oliveira, ele está como vice-diretor. Como é que é conciliar a parte acadêmica, pós-graduação, graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, e ainda ter que exercer a função de administrador público? Na verdade, hoje na Unesp, a função de administrador, de vice-diretor, ela é muito mais ampla do que já foi num passado recente. Então hoje o vice-diretor ele tem atribuições administrativas bastante intensas. E exercer de forma igualitária a administração e todo o aspecto de didática e pesquisa é um tanto trabalhoso, ocupa muito tempo, mas eu acho que nós conseguimos, principalmente porque no laboratório nós temos pós-docs, nós temos alunos de doutorado que são bem formados e conseguem levar suas pesquisas
sem muita exigência da presença física do orientador. Então fica relativamente fácil para dedicar a parte administrativa. Mas é trabalhosa, também, né, professor? Muito trabalhosa. Perfeito. Esperamos sucesso nessa área, que posteriormente o senhor torne, evidentemente, o diretor, que é natural dentro do processo da Unesp. Professor, por que pesquisar medicamentos na área oftalmológica? A pesquisa de medicamentos na área oftalmológica, ela acaba sendo importante, primeiro porque no Brasil pouca gente trabalha com o assunto tecnologia farmacêutica em oftalmo. Segundo lugar, porque as doenças mais fáceis de tratar na área de oftalmologia são as doenças tópicas que exigem a intervenção do colírio e, evidentemente, o paciente tem um papel importante nisso aí. Porque depende dele para a recuperação? Porque o tratamento depende da aplicação sucessiva do medicamento durante o dia todo. Mas o mais complicado são as doenças do segmento posterior dos olhos, são aquelas em que os colírios não conseguem atingir. E nem a medicação convencional por via oral ou por via injetável. Então a gente tem que desenhar formas de administração que elas possam ser injetadas na parte posterior dos olhos. Então aí envolve uma série de doenças que estão diretamente relacionadas com a retina e, consequentemente, com problemas visuais. Para você ter uma ideia, por exemplo, tratamento de DMRI, por exemplo. DMRI é a maior causa de cegueira de pessoas com mais de 50 anos. O que seria o DMRI? É degeneração macular relacionada com a idade. Então, ocorre vascularizações em locais ali perto da retina onde não deveriam acontecer. Então o medicamento ele tem que ser desenhado para inibir essas vascularizações. E nesse seu laboratório, nós podemos dizer que ele é inédito no Brasil nessa área de pesquisas, na área de oftalmologia? No Brasil existem o nosso laboratório e possivelmente mais um que trabalha no campo da oftalmologia. Agora, o nosso laboratório, ele é mais multivariado na pesquisa na área de oftalmo. Perfeito. Tem equipe então, multidisciplinar. Nós desenvolvemos sistemas para tratamento de diversos tipos de doenças. Perfeito. Aliás, quando o senhor fala nós desenvolvemos, o senhor tem uma equipe que trabalha aqui com o senhor. O senhor permite a gente conversar com eles, professor? Sim, claro. Nós estamos chegando, então, no final desse bloco. No bloco seguinte, então, para quem está nos assistindo, nós vamos conversar então com os seus orientandos, seja de doutorado, mestrado, enfim, para ter uma noção do trabalho que ele desenvolve. E no terceiro bloco a gente volta a conversar especificamente sobre liberação controlada de fármacos. Perfeito. Acho que os alunos, os doutorandos, eles podem dar uma ideia mais precisa do que eles fazem especificamente. De como é que é a atividade dele aqui, né, professor? Perfeito. O Ciências Sem Limites vai para um breve intervalo. Se você quiser contactar o professor, é oliveig@fcfar.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o campus, www.fcfar.unesp.br. Você clique em Administração e Instituição, você vai detectar a vice-diretoria ou em departamentos e vai localizar o professor Anselmo de Oliveira. Para você interagir conosco, o e-mail está aí na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Se quiser rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Um breve intervalo e voltamos a seguir com os orientados do professor Anselmo. Um instante só, Ciências Sem Limites volta já. Conforme anunciado no bloco anterior, o Ciências Sem Limites conversa agora com os orientados do professor Anselmo de Oliveira. Ao nosso lado, como vocês podem ver, está a Cristina Bruno. Que tipo de pesquisa se realiza neste laboratório? O projeto de pesquisa que eu desenvolvo aqui é com relação ao ceratocone, que é uma doença caracterizada pela desfibrilação de colágeno da córnea, que leva a um abaulamento
da córnea, e isso pode evoluir para um transplante de córnea, perda da visão. Então, o projeto, eu desenvolvo uma substância, uma nanoemulsão, contendo riboflavina, que é o fármaco, e essa nanoemulsão, ela é aplicada nos olhos, e sobre essa nanoemulsão é irradiado então ultravioleta A, e assim que a gente faz a irradiação, a riboflavina ela atua como catalisador, reconstruindo, refazendo as fibras de colágeno. Então ela bloqueia, ela breca o processo a evolução da doença. Traduzindo, nós podemos dizer que pode-se barrar o transplante de córnea com esse fármaco? A gente pode evitar a evolução da doença e, consequentemente, a perda da visão e a necessidade do transplante de córnea. A gente consegue, sim. Já tem uma luz no fim do túnel para aplicação em seres humanos? Já está sendo feito isso daí. Tem o projeto também junto com a empresa que desenvolve o equipamento para a irradiação da luz ultravioleta. E já tenho, todo o grupo já tem o trabalho, sim, já está bastante adiantado. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Muito obrigada. O Ciência Sem Limites conversa agora com o Gustavo Rossanelli. Ele é pós-doutorando e pertence à equipe do professor Anselmo. Qual é a sua pesquisa? Atualmente, a minha pesquisa está voltada para uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade. É uma doença que evolui com o passar do tempo nas pessoas, de modo geral, e se caracteriza como a principal causa de perda de visão com a idade avançada, pacientes acima de 50 anos. O nosso propósito foi o desenvolvimento de uma formulação para administração única e tratamento e reversão dessa situação que ocorre gradativamente e evolutivamente. A formulação que nós trabalhávamos inicialmente era uma formulação líquida e nós chegamos num ponto onde ela era efetiva, mas tínhamos problemas de estabilidade. Então, o segundo passo, que foi onde eu entrei na parte da pesquisa, foi a viabilização dessa formulação numa formulação estável. E já está sendo aplicada em alguns pacientes? Já tivemos alguns ensaios, estamos com o protocolo do Comitê de Ética já estabelecido para a realização de ensaios clínicos e esperamos que em breve se obtenham, né, os resultados esperados. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Muito obrigado. O Ciência Sem Limites conversa agora com a Flávia Macari. Ela é doutoranda, pertence à equipe do pesquisador professor Anselmo. Qual é a sua pesquisa? Minha pesquisa é sobre um fármaco que, durante o meu mestrado, a gente verificou que ele teve atividade para o câncer de pele. Então, nessa etapa do projeto, nós vamos fazer uma formulação de liberação controlada para aplicação tópica desse fármaco. E iremos fazer também os testes com os ratos, né, para verificar a atividade farmacológica em vivo. Quer dizer, vocês vão fazer com que os ratos obtenham o câncer de pele e aplicar o medicamento? Isso, é feita a indução do melanoma. Essa etapa do projeto nós faremos em parceria com a USP. E essa indução do melanoma é feita por um tempo e nós aplicaremos o produto antes da indução e após a indução. Então teremos uma noção também se esse fármaco será eficaz? Preventivo também, usado como preventivo. Flávio, onde é que você quer chegar com essa pesquisa? Nós queremos chegar com essa pesquisa, saber se esse fármaco é efetivo contra o melanoma e também se ele pode ser usado como preventivo e talvez até ser incorporado num protetor solar para a pessoa. Ou num creme de pele, ou num creme, ou nesse sentido, para prevenir o melanoma. Isso, exatamente. Sucesso, parabéns na sua empreitada. Obrigada. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. No bloco seguinte, nós continuamos conversando com o professor Anselmo de Oliveira e vamos falar sobre novos fármacos na área de oftalmologia e as pesquisas desenvolvidas aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas do campus da Unesp de Araraquara. Em um instante só, a Ciência Sem Limites volta já já.
Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês puderam ver no programa até agora, o assunto de hoje é medicamentos na área de oftalmologia. Ao nosso lado está o professor e pesquisador Anselmo de Oliveira, aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do campus da Unesp de Araraquara. Parabéns pela equipe, hein, professor? Objetivos específicos, equipe coesa. O Brasil só tem a ganhar com esses futuros pesquisadores quando defenderem aí os doutorados. Obrigado. A equipe, na verdade, ela é composta de doutorandos e pós-doutorandos. Os pós-doutorandos que já são doutores e já estão são aprimorando. doutores e estão aí aprimorando alguma área acadêmica específica. Mas o objetivo principal, na verdade, é que algum dia a gente tenha a transformação real da pesquisa que a gente faz em medicamentos utilizáveis na clínica. Hoje a gente tem vários sistemas, como por exemplo esse sistema para tratamento de DMRI, que está com uma aprovação dos protocolos clínicos. Então, nesse momento, a vertente que a pesquisa tem para a extensão universitária, ela se abre de uma forma melhor. Então, os pacientes começam, evidentemente, os pacientes que se encaixam, né, nas condições clínicas, eles começam a usar, né, desses medicamentos durante todo esse processo. Que seria esse medicamento? Dos medicamentos, na verdade, todos acabam sendo entregues, né, para a pesquisa clínica, como esse que está aqui no frasquinho. Então, eles são medicamentos que já são unidoses, em que o médico ele vai somente injetar aqui a água para injeção, no volume correto, e agitar, preparar de acordo com o procedimento, do paciente, a gente manda junto com o medicamento, e usar. Cada frasquinho é usado em um paciente. Agora, esse medicamento que o senhor está mostrando agora, é um medicamento com o alvo certeiro? Então, esses medicamentos, eles são destinados a agirem diretamente no segmento posterior do olho, que é aquela parte de trás do olho, onde, por exemplo, um colírio não tem acesso. É como o senhor disse, injetar é literalmente uma injeção no olho. É uma injeção no olho. Mas é uma injeção que ela se torna indolor, é imperceptível quase. Agora, esse tipo de medicamento existe fora do Brasil? Existem medicamentos fora do Brasil que são específicos para esse tipo de tratamento. Mas o acesso a esses medicamentos é muito dificultado por causa do custo. Gira em torno de quanto? Uma dose, que seria uma única dose, que seria um frasco desse aqui, para injeção intraocular no tratamento de MRI, ele custa por volta de R$ 4.500. Em torno de $1.000? Em torno de $1.000. Agora, quando esse do senhor tiver totalmente com os testes, as pesquisas realizadas, qual é o custo desse brasileiro, do nosso? Esse que nós estamos utilizando aqui é também uma substância que é parecida com aquele que é comercializado industrialmente, mas ele é destinado para tratamento de câncer de cólon. O que vocês fizeram? Uma adaptação? Nós fizemos exatamente isso, os médicos, na verdade, baseados na literatura existente e baseados no uso em oftalmologia que é feito em outros países, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Então, eles desenharam a utilização na área de oftalmologia. E nós desenhamos essa droga na forma de medicamento para liberação controlada intraocular. Então, com esse procedimento de adaptação, o custo fica reduzido mais ou menos a 1/10 do custo do outro medicamento. Então,
Um décimo não, um centésimo. Um centésimo seria em torno porque de... se custa em 40, torno de 50 5 reais. mil reais o outro, esse daqui sairia aí agregado à tecnologia também e tal, em torno de algo em torno de uns 50 reais a dose. Quer dizer, significa e a eficácia que mesmo. isso significa que um tratamento completo do medicamento idealizado aqui ficaria em torno de nem de 500 reais, ao Completo. passo de que no outro ficaria em torno de 5 mil dólares 5 mil aproximadamente. dólares. Puxa, professor, e esperamos que e já está bem avançado, pelo menos a parte clínica já está sendo aplicado isso aqui em determinados A parte pacientes clínica em São foi- Paulo, isso, né? Exato, a parte clínica foi aprovada. Esse que eu mostrei aqui é a forma final de apresentação do medicamento, é aquilo que o médico vai utilizar. Então a gente tem toda a tecnologia de desenvolvimento, De de pesquisa. preparação, toda a tecnologia, inclusive para produção. O senhor tem ideia de quanto tempo ainda demora para chegar até a população isso aí? Demora um pouco, né? Por causa dos trâmites Demora um pouco, burocráticos. porque trâmite burocrático em termos dos procedimentos clínicos até a liberação demanda Um tempo. certo tempo. Demanda tempo, de início são selecionados cerca de 100 pacientes, daí passa para 1.000 e 5.000, Mas demora algo aí. Já é um começo, né, professor? Mas eu acho que a pesquisa aponta para um caminho viável. E agora o clínico, pacientes dessas condições aqui no Brasil e no mundo existem Aos montes. aos montes. Parabéns, professor. Infelizmente estamos chegando no final do nosso programa Ciência Sem Limites. Só tenho a dar os parabéns e que possamos voltar em breve para mostrar o medicamento já quase que na reta final para que a população brasileira possa se beneficiar. E felizmente a Unesp, juntamente com o senhor e a sua equipe, está na vanguarda dessa pesquisa. Parabéns. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando aí um pouco do trabalho que nós fazemos na área de tecnologia farmacêutica, nanotecnologia farmacêutica, que esses medicamentos são baseados nessa plataforma, e mostrando aí que nós podemos fazer também em função da retribuição da universidade para a sociedade. Afinal de contas, a sociedade é que financia a A universidade. gente. Parabéns e sucesso. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Para contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí na sua tela, oliveiag@fcfar.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Nós esperamos por você. Até lá.